Amores, como é que vocês estão? Antes de eu começar aqui o vídeo, falar para vocês se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos, com sua família para poder me ajudar. E aqui abaixo na descrição deixar minhas redes sociais para vocês me seguirem, tá, meus amores? Meus amores, então, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente o que você está achando do canal ou o que você achou do vídeo. E no vídeo de hoje falar para vocês como foi que eu me batizei, como foi meu batizado na religião adventista do sétimo dia. Eu quero dar para vocês como é que foi do começo até o fim, tá? Então o vídeo de hoje vai ser mais uma experiência de vida que eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá começar com o vídeo, roda a vinheta. Vamos lá começar com o vídeo contando para vocês como foi minha experiência na religião adventista do sétimo dia. Bom, vou começar do começo para vocês. Na época estava tendo uma. Esqueci o nome agora, fugiu. Programação na igreja que tinha todo dia, né? Aí a minha vizinha, na época que minha vizinha morava aqui, ela foi, eu acabei indo. E nessa programação tava tendo tipo sorteio para você ganhar brindes. Se eu não me engano, acho que era todo dia que tinha. Aí teve um belo dia que eu fui e eu ganhei, acho que foi uma vasilha que eu me lembro, porque faz muito tempo isso. Acho que foi uma vasilha que eu ganhei. Aí depois eu comecei a frequentar a igreja, então eu comecei a ir para a igreja, essa igreja que fica na esquina da minha rua, do sétimo dia adventista. Aí comecei a frequentar, eu ia dia de quarta e dia de domingo. Então eu comecei a frequentar a igreja. Aí depois passou um tempo, uma conhecida minha, na época também frequentava a igreja. Aí nesse dia eu tava tendo o dia do batizado nas águas. Aí, aí nesse dia eu tava sentado lá atrás, falou bem assim. Aí o pastor que veio nesse dia, nessa época, falou bem assim, quem deseja se batizar, levante a mão. Só que eu não estava preparado para ser batizado nas águas e tudo. Porque quem para porque assim, para os cristãos, quando você se batiza na água, você é uma nova pessoa. Tipo, você não sei, limpa seus pecados, alguma coisa assim. Aí essa conhecida falou bem assim que na época a minha amiga, hoje em dia, a gente não se fala mais. Não porque a gente se afastou mesmo. Aí ela na época ela falou assim, vai se batizar. Aí aquele Maria vai com as outras, eu peguei e embora. Eu levantei a mão. Só que eu fui no impulso, levantei a mão assim no impulso, não estava preparado. Aí, de- aí depois que eu me batizei, foi que eu comecei a tomar os estudos bíblicos. Porque assim na minha cabeça, primeiro você toma os estudos, vai frequentando, se preparando. Aí se você sentir no seu coração se você está preparado, você se batiza. Porque assim, pra mim, quando você se batiza numa religião, você tem que seguir aquilo que a religião prega e aquilo que a Bíblia fala, né? Que a Bíblia diz. Então, para você ser um cristão, só lá dentro da igreja, então você não se batiza. Para ficar usando o nome de Deus em vão. Então, para mim, você tem que ser um cristão mesmo, raiz. Aí, depois eu comecei a tomar os estudos, né? Aí, primeiro, comecei a tomar os estudos aqui em casa, aconteceu alguma coisa aí. Aí, depois, eu comecei a tomar os estudos na igreja mesmo. Aí, eu ganhei certificado, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro certificado, tá? Aí, ganhei um certificado que foi esse aqui. Até hoje eu tenho guardado. Portanto, Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações,
batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, que é um salmo. Foi batizado em Orolândia no dia 28 de janeiro de 2017. Então faz o quê? 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Faz 9 anos que eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 2017, 28 de janeiro, pelo pastor Laércio Fonseca. Aí eu tenho aqui, Adventista do Sétimo Dia, Santificado e Batizado, vou para vocês. E eu tenho um livro, que foi o livro que eu usei para poder fazer o estudo, né, bíblico. Aí eu respondi algumas coisas ainda, só. Estudei algumas coisas nesse livro. Pera aí, deixa eu estudei algumas coisas ainda no livro. Vocês podem ver. Ainda tenho esse livro, ainda guardo o livro. E tenho a Bíblia, também ainda tenho aqui comigo até hoje. Então, eu tenho a Bíblia comigo até hoje, tenho um livro e tenho certificado. Essas coisas eu tenho até hoje na igreja. E na época que eu tava frequentando a igreja, tava passando por um momento difícil na minha vida, tava passando pela depressão, essas depressão. E, de certa forma, a religião me ajudou muito. Sou muito grata a Deus que eu consegui sair da depressão por causa que eu comecei a frequentar a casa de Deus. E também eles têm lá um culto. Eu me lembro que uma vez eu fui pro culto na cidade vizinha de Jacobina. Só que nessa época eu tenho um problema de viagens longas que eu passo mal. E nessa época, quando eu desci do ônibus, que eu fui com meus irmãos para esse culto, eu tava tão tonto, eu passei o culto todo tonto, meio tonto. Só que eu não falei pros irmãos, né? Que eu tenho esse probleminha. Aí depois eu comecei tipo, a esfriar, não querer mais ir pra igreja, não frequentar mais. Aí depois eu me afastei de vez. Não briguei com os irmãos, eu saí porque eu quis mesmo da religião. E foi a última igreja que eu frequentei. Então, nesses 9 anos, aí eu viajei para Pernambuco, ainda fui, acho que foi uma vez para a igreja de lá, tá? Adventista de lá de Pernambuco. Só que quando eu voltei, eu não fui mais para a igreja, não frequentei mais a igreja e eu não sou mais de nenhuma religião. Mas isso não quer dizer que eu não acredito em Deus. Até hoje eu acredito em Deus, eu sinto a presença dele, eu sei que ele nunca me abandonou, sempre vai estar comigo em todos os momentos, nas horas boas, ruins. Ele está me guardando, ele me protege, ele me salva muitas vezes. E até hoje também escuto, eu já escutava louvor antes, e até hoje também de vez em quando escuto louvores falando sobre Deus, o amor dele. E Deus é muito maravilhoso em nossas vidas. Ela é um Deus presente, onipotente, que nunca nos abandonou, nunca nos vai abandonar. Ele está lá com você em todos os momentos da sua vida. Então eu sou grata a Deus por essa experiência que eu vi na casa dele, por esse tempo que eu frequentei a igreja, que eu aprendi um pouco mais sobre o amor de Deus, esse Deus tão maravilhoso, um pouco sobre mais a religião. Eu sou grato aos irmãos que me acolheu na igreja. Então é isso. Quis contar para vocês um pouco como foi essa trajetória na religião adventista do sétimo dia. Então sou grato a todos vocês que são dessa religião. Obrigado à igreja aqui da esquina que me acolheu, que, que me mostrou a palavra de Deus, que me mostrou esse amor tão maravilhoso que é esse Deus grandioso. E se você frequentou alguma religião, se você desviou, deixa nos comentários para me saber qual religião você ou qual religião você era, ou se você ainda tem vontade de voltar para a casa de Deus, os caminhos de Deus, deixa nos comentários para me saber.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!